Será que é preciso perdoar para seguir em frente? Será que se perdoar, eu preciso voltar a conviver para mostrar que eu perdoei? E será que não perdoar pode gerar sintomas emocionais, traços ou transtorno? Você já sentiu raiva, tristeza, angústia ou algum outro sentimento por alguém ou por algum acontecimento na sua vida? Saiba que esses são sentimentos comuns, né? Quando a gente sofre alguma injustiça, é comum que nós sintamos alguns sentimentos mais difíceis de lidar, mais reativos, enfim. Só que aqui nós vamos focar muito sobre o domínio desse sofrimento, desses sentimentos na vida. Não só o sentir e deixar ir, mas a proporção que ele ganha na vida da gente. E para isso, eu vou contar uma história muito interessante de uma pessoa. É um conto, na verdade, um cara que ele estava no meio do deserto, e ele estava com um grupo de amigos, e aí esse grupo de amigos tinha um combinado, que eles iam passar pelo deserto e não iam se distrair por nada e nem ajudar ninguém para chegar mais rápido até o destino. E aí no meio do caminho, um desses homens do grupo encontrou uma pessoa que estava em situação ali de sofrimento e quis ajudar. Então pegou essa pessoa e colocou em cima do meio de transporte, que era o camelo, no deserto, e aí eles seguiram para o destino, né? Passando ali uma hora mais ou menos, ele deixou essa pessoa no destino dela e depois continuou seguindo. E o outro homem que estava do lado percebeu toda a situação e ficou com um sentimento muito grande de injustiça, né? E ficou ruminando isso até chegar no destino. E nisso passou mais ou menos umas 6 horas até chegar no destino. Quando chegou no destino, esse mesmo homem que ficou ruminando, ele perguntou pro outro homem que tinha dado ajuda a essa pessoa que estava precisando. Ele fez a seguinte pergunta: olha, a gente tinha combinado, eu me senti injustiçado, né, por você ter feito isso, já que o combinado não era esse. E aí esse cara que ajudou essa pessoa falou assim: olha, eu carreguei essa pessoa por 1 hora e você vem carregando essa pessoa até chegar ao destino, né, durante muito mais tempo do que eu carreguei, porque ele ficou incomodado, né, a viagem, ele não aproveitou a viagem, ele ficou pensando, ruminando sobre isso que aconteceu no meio da viagem. Então, isso é muito interessante para a gente entender, né, sobre essa questão da ruminação, de levar esses sentimentos que são normais da vida da gente para frente, né, em vez de ressignificar a história. Claro que em algumas situações é mais difícil, outras são mais fáceis, mas de qualquer forma, não é saudável a gente ficar ruminando e nem prevendo o futuro de um jeito muito catastrófico, né, de um jeito negativo, em excesso. O não perdoar pode aparecer na clínica como ansiedade, como culpa, como crise de pânico, como medo, entre outros sentimentos, entre outros sintomas. E não necessariamente ele vai vir explícito como quero perdoar alguém ou uma situação. Mas muitas vezes a pessoa é dominada por esse sentimento, por essa situação, sem nem perceber, sem nem tomar consciência do porquê que ela está sentindo aquilo, e continuar vivendo uma vida que não é significativa para ela, né? Talvez tentando provar alguma coisa para alguém, ou compensar em algum momento, enfim. Para vocês entenderem melhor, imagina, por exemplo, um filho que se sentiu abandonado pela mãe ou pelo pai. E aí esse filho fica o tempo todo tentando compensar esse abandono de alguma forma. Talvez tenha dificuldades em relações amorosas, talvez tenha dificuldades em outros tipos de relações, de intimidade, enfim. Então, o perdão, ele não é só uma situação ali que aconteceu e você sente que precisa perdoar, mas pode ser situações muito antigas de que é preciso ressignificar, entender, compreender o que aconteceu para você conseguir viver uma vida mais saudável. Então, isso também é sobre perdão. O perdão, ele não diz sobre o outro, ele diz sobre você, sobre como você vai relacionar com aquilo que aconteceu na sua vida. Então, o perdão nem sempre é reatar a convivência e nem sempre é não reatar. Vai depender muito da intensidade da relação que foi, né, machucada, vai depender muito de como a pessoa lida com isso, se a intensidade de quanto aquilo tocou a pessoa, pode ter tocado em alguma crença, por exemplo, mais enraizada, então talvez seja um pouco mais difícil de elaborar. O perdão, ele também é deixar ir. E sobre reatar alguma relação, quando você perdoa, significa que você consegue passar um bom dia com a pessoa
sem estar dominado por aqueles pensamentos, né? Talvez um desejo de vingança ou um desejo de provar alguma coisa. Então é passar um dia com essa pessoa sem ser invadido por essas emoções, esses pensamentos, muitas vezes sem nem perceber. E uma coisa muito importante, para saber se você consegue perdoar ou não, para saber como que você lida com essa situação, é muito importante um autoconhecimento e uma autorresponsabilidade. E são habilidades que podem ser desenvolvidas, inclusive, na psicoterapia, para tomar algumas decisões mais assertivas na vida dela. E não só ser dominada pelas suas emoções, pelos seus pensamentos, suas crenças, enfim. Um exemplo aqui de uma reflexão de autoconhecimento que pode ajudar a identificar algumas coisas. Né? Por exemplo, uma pessoa ela teve uma criação muito fria e ela não consegue demonstrar calor nas emoções, né? Não consegue demonstrar isso nas outras relações. Então pode ser que ela fique repetindo, né? E culpando muito talvez a relação anterior, que é a relação familiar, por não conseguir fazer isso. Mas dito isso, né, a gente entende que uma relação calorosa e de carinho é importante para aquela pessoa, porque senão ela não estaria incomodada de não demonstrar. Tem gente que não demonstra e tá tudo bem. Só que aí é interessante a gente perceber, será que, para não culpar também, né, para ajudar nessa relação ao perdão, será que essa mãe ou esse pai, esses familiares que cuidaram dessa pessoa, será que eles tinham recurso para demonstrar isso? Será que eles talvez não tinham vontade de mostrar, mas só que não conseguiam? Então, assim, será que eles também não sentiram falta disso em alguma época da vida deles? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado, espero que tenha abrido muito a mente para reflexão, né, para entender algumas coisas. E é aquilo que eu sempre falo, se estiver muito difícil sozinho ou sozinha, procure uma psicoterapia que ela pode ajudar.